Bom, quais são os tipos de quais são os tipos de, de contaminação que podem ocorrer durante o processo de precipitação? São 4: adsorção superficial, formação de cristal misto, oclusão e aprisionamento mecânico. A adsorção superficial e formação de cristal misto são processos baseados em equilíbrio. A gente vai ver daqui a pouquinho nos slides seguintes. Oclusão e aprisionamento mecânico têm origem cinética, ou seja, fazem parte do processo de crescimento do cristal com o tempo. E são mais difíceis de eliminar. Bom, falando um pouquinho da adsorção superficial, seria uma das mais comuns, né? Ela é mais significativa, né? Ela está mais presente em precipitados que apresentam áreas de superfície específica muito grandes, que é o caso dos precipitados coagulados. São partículas muito pequenas, né? De um diâmetro muito pequeno, então a área de superfície específica ela é muito grande. Embora também possa ocorrer esse tipo de contaminação em sólidos cristalinos, mas os seus efeitos na pureza não são normalmente detectáveis, porque justamente os sólidos cristalinos eles têm área superficial baixa. O contaminante coprecipitado na superfície do coloide coagulado consiste de um íon do retículo cristalino, originalmente adsorvido na superfície antes da coagulação. Então, se a gente lembrar lá do desenho que a gente viu num dos slides anteriores, a gente viu que existe o precipitado coloidal e ao redor dele, né, a dupla camada primária e a camada de contraíon. Normalmente, esses íons eles estariam em solução, né? Se a gente não promovesse a coagulação, eles estariam em solução, fazendo parte da dupla camada. Quando a gente promove a coagulação, que é a junção dessas partículas coloidais muito pequenas, eles acabam sendo precipitando junto, né? Então, como eu estava comentando aqui, né, o contaminante coprecipitado na superfície do coloide coagulado consiste de um íon do retículo cristalino originalmente adsorvido na superfície antes da coagulação, mais o contraíon de carga oposta mantido no filme da solução imediatamente adjacente à partícula. O efeito líquido da adsorção superficial é, portanto, o arraste de um composto que antes, né, era solúvel, normalmente solúvel, na forma ele se torna um contaminante superficial. Isso devido ao processo de coagulação. Aqui a gente tem um exemplo, o cloreto de prata coagulado, formado na determinação gravimétrica de íons cloreto, está contaminado com íons prata, que né, primariamente adsorvidos, camada primária, e o nitrato, né, ou se nitrato tiver em excesso, ou outro ânion, fazendo parte da camada do contraíon. O resultado é que o nitrato de prata, um composto que é muito solúvel, todos os nitratos são solúveis, nesse caso, ele é um coprecipitado do cloreto de prata. Então, cloreto de prata é insolúvel. Nitrato de prata é solúvel, mas ele vai estar presente nesse precipitado como contaminante por conta desse processo que eu acabei de explicar. Como é que a gente pode minimizar, então, as impurezas adsorvidas em coloides? O processo de digestão, como eu já falei, que é esse tempo, né, de repouso, com a lavagem, né, lavagem sempre, obviamente, usando um eletrólito para manter o coloide coagulado e volátil, para isso não se tornar um contaminante, ou seja, no processo subsequente, por aumento de temperatura, ele passa para a fase gasosa. A lavagem de um coloide coagulado com uma solução contendo um eletrólito volátil também pode ser útil, como a gente acabou de falar, porque qualquer eletrólito
volátil adicionado anteriormente para provocar a coagulação é deslocado pela espécie volátil. Então, ainda existe esse detalhe, né? O eletrólito volátil toma o lugar do eletrólito não volátil, normalmente. Isso está descrito na marcha analítica já específica do que a gente quer obter ou precipitar. Geralmente, a lavagem não remove muitos dos íons primariamente adsorvidos, porque antes da camada primária, né, ou em cima da camada primária, a gente tem a camada de contraíons. Então, na camada primária, a gente tem a atração desses íons, né, pela superfície do sólido é mais forte. A troca ocorre, contudo, entre os contraíons existentes e os íons presentes no líquido de lavagem. É assim que acontece essa troca de um eletrólito por outro. Então, aqui a gente tem um exemplo, na determinação de prata pela precipitação de íons cloreto. Agora a gente tem íons cloreto em excesso. A espécie primariamente adsorvida é o cloreto, ele está em excesso. A lavagem com uma solução ácida converte efetivamente a camada do contraíon a íons hidrogênio, de forma que ambos os íons, cloreto e hidrogênio, sejam retidos pelo sólido. Só que isso não é um problema, porque esse ácido por si só ele é muito volátil, tanto que a pureza dele, né, do ácido clorídrico é bem baixa, em torno de 37%, e quando aquecido ainda, ele volatiliza, né, quando o precipitado é seco. Então, ele não se torna um contaminante. Às vezes, o que se precisa fazer para eliminar um contaminante do precipitado é a sua reprecipitação. O que é a reprecipitação? Forma um precipitado, dissolve e reprecipita. Isso aumenta a pureza, né? Visto que a concentração, né, dos íons originalmente presentes na solução, ela é drasticamente diminuída, né? Porque agora, nessa nova solução, a gente só vai ter os íons do precipitado redissolvido. E aí depois refaz a precipitação e a gente tem um precipitado mais puro, né? A reprecipitação, ela representa um tempo adicional considerável à análise, porque eu vou ter que redissolver e reprecipitar, né? Porém, às vezes é necessário. No caso de óxidos hidratados de ferro e alumínio, que são precipitados coloidais, eles têm tendência muito grande de adsorver hidróxidos de cátions de metais pesados como zinco, cádmio e manganês, alterando o resultado em dezenas de partes por cento. E isso não é aceitável. Então, nesses casos, obrigatoriamente, se deve fazer a